observado como um dia de alegria em comemoração da ressurreição. À medida que a influência da religião romana ia crescendo, a mesma foi afetando gradualmente a prática sabática de alguns cristãos celtas nas Ilhas Britânicas. No início do VI século já era comum que os crentes celtas santificassem tanto o sábado como o domingo. Assim ocorreu durante a vida do sucessor espiritual de Patrício, um irlandês chamado Colomba. Ele havia se formado em uma das escolas estabelecidas por Patrício. Nascido em 521, de uma família nobre, ele desistiu do trono da Irlanda e aceitou um chamado mais alto. Colomba estabeleceu sua base missionária na ilha rochosa de Iona. Ele e 12 amigos seus chegaram a esse posto remoto, navegando desde a costa oeste da Escócia em pequenas embarcações redondas feitas de peles de animais. Em Iona, Colomba fundou uma escola de treinamento para missionários, os quais levaram a mensagem cristã à Escócia e toda a Grã-Bretanha. Em relação à doutrina, ele era fiel às raízes cristãs célticas e guardava o sábado, o sétimo dia, como dia de repouso. Enquanto se observava o domingo para honrar a ressurreição de Cristo, Colomba ensinava aos seus discípulos a observarem o sábado como igualmente sagrado. A maneira como ensinava a observar o sábado era que os seus seguidores fossem às margens da ilha Iona, meditassem na criação e nos assuntos de Deus, lessem as Escrituras e se fortalecessem espiritualmente neste santo dia. Colomba e seus irmãos missionários implantaram firmemente a religião cristã na Escócia. Os seus conversos resistiram à influência de Roma, onde o domingo era promovido como dia de culto. Colomba morreu no ano 597, mas isso não foi o fim da história. O fruto dos seus esforços missionários, o exemplo da sua vida piedosa e a influência dos seus ensinos, tudo isso perdurou por centenas de anos. Sua observância do sétimo dia da semana, como o sábado sagrado, ecoou entre os cristãos da Escócia com força total até o século XI. No ano 1070, Malcolm III, o rei da Escócia, se casou com Margarida, uma jovem destinada a se tornar mais famosa do que seu esposo. Ela deixou sua marca na história, principalmente como reformadora religiosa. Além do que, ela foi canonizada pela Igreja Católica Romana. Sabemos que Margarida foi criada na residência real dos piedosos reis da Hungria e desde os seus 7 ou 8 anos ela morava na residência de Eduardo, o confessor da Inglaterra, o qual também era um católico piedoso. No Palácio Inglês, Margarida viveu sob a influência dos frades beneditinos de Canterbury. Quando as condições políticas tornaram indesejada a presença da sua família, eles se mudaram para a Escócia, onde ela cativou os olhos do rei. A própria Margarida, assim parece, quis ser freira. Um relato diz quão relutante se achava para se casar com Malcolm, rei dos escoceses, porque queria se dedicar a ser noiva de Cristo, como ela mesma dizia. O biógrafo de Margarida nos afirma que, desde muito jovem, ela era muito devota à igreja e que desejava se tornar uma beata. Porém, quando ela se mudou para a Escócia, conheceu a Malcolm e este lhe pediu a mão em casamento. Embora ela não quisesse aceitar, segundo seu biógrafo, só consentiu a pedido de sua família e porque ela cria que Deus lhe estava dando uma oportunidade para efetuar sua obra no reino da Escócia. Margarida achou a corte escocesa um tanto tosca e não refinada. Então decidiu transformar tudo isso. Ela ficou horrorizada de ver como eles praticavam a religião na Escócia. Muitos ainda observavam as doutrinas e tradições trazidas da Irlanda por Colomba, quase 5 séculos antes. Uma prática religiosa do povo, em particular, contrariou a nova rainha. Desde que ela chegara à Escócia, estava descontente com a maneira como se observavam o domingo. Ela notou que o povo comum realizava seus afazeres servis no domingo.
Podiam ter ido à igreja primeiro, mas depois se ocupavam em tarefas cotidianas ordinárias. Isso é o que ela tentou impedir. A rainha insistiu na observância única e estrita do dia do Senhor, domingo. O povo e o clero se submeteram, mas sem deixar completamente a reverência pelo sábado. A sobrevivência do sábado na Escócia e em outras partes é surpreendente quando se considera as poderosas tentativas de suprimi-lo. A história dos primeiros séculos do cristianismo revela um movimento definidamente antissabático e pró-dominical. Os documentos eclesiásticos identificam inequivocamente o estabelecimento religioso em Roma como centro neural. O esforço romano por substituir o sábado do sétimo dia pelo domingo teve grande impulso em 321 da nossa era. Foi nesse ano quando Constantino mandou observar o domingo autorizado pelo Estado. Estranhamente, apesar de se dizer cristão, tinha muito pouco de cristianismo na sua lei dominical. Pior ainda, se parecia muito com uma lei pagã de adoração ao sol. No venerável dia do sol, que os magistrados e o povo que moram nas cidades descansem e que as oficinas estejam fechadas. Com o imperador complacente no trono, os líderes da Igreja Romana ganharam autoridade e influência. Nos seus concílios, eles deram passos intrépidos para impor a observância do domingo e para insistir que o sábado do repouso bíblico fosse profanado. Algumas das ações deles tinham um gosto definitivamente antijudaico. Os cristãos não devem judaizar descansando no sábado, mas sim trabalhar nesse dia. E se puderem, devem honrar o dia do Senhor, domingo, descansando como cristãos. Se alguém for achado judaizando, seja anátema de Cristo. Essas declarações formais contra os judaizantes se referiam àqueles que se recusavam a trabalhar no sábado, assim como os judeus. Os cristãos que não acatassem seriam excomungados ou tirados da igreja. Esta posição extrema contra o santo dia de repouso, combinada com uma firme postura pró-domingo, passaram a ser os pilares dos ensinos da Igreja Católica. Em outras palavras, a mudança do sábado para o domingo se tornou a marca da autoridade papal. Gregório I foi papa de 590 a 604. Também conhecido como Gregório o Grande, ele foi um poderoso regente da Igreja de Roma. Efetivamente, ele reformulou o papado e influenciou o curso dos papas vindouros por vários séculos. Ele tomou uma posição radical contra o sábado bíblico. No ano 602, o Papa Gregório I identificou os guardadores do sábado com o anticristo. Foi ele quem os chamou de judaizantes, por causa da determinação deles em observar o sétimo dia como dia de repouso e culto. Tenho ouvido falar de certos homens de espírito perverso que semearam entre vós algumas coisas más e opostas à santa fé, a tal ponto de proibirem qualquer trabalho a ser feito no dia de sábado. As páginas da história revelam que mesmo um papa tão poderoso e influente como Gregório o Grande não pôde comandar a obediência universal. Sua forte oposição contra os cristãos que observavam o sétimo dia da semana como o dia santo não recebeu apoio unânime. Por exemplo, na cidade de Milão, os cristãos se atreveram abertamente a observar o sábado, apesar da condenação do Papa com respeito à prática. A igreja de Milão seguiu as igrejas do Oriente, onde, pelo que parece, o sábado era favoravelmente apreciado. Ali, nas igrejas do Oriente, se reuniam no dia do sábado para adorar a Jesus Cristo, o Senhor do sábado. Através dos séculos, a campanha para